Vamos dar início então à nossa aula. A gente está chegando na quinta aula, tá? Quinta aula de História da Igreja, do século I ao século XV, tá? A gente já teve aí bastante tempo aí para tratar sobre a Igreja Primitiva em Atos. Semana passada a gente falou sobre o contexto romano e contexto judaico, né? Hoje a gente entra aí na quinta aula falando sobre as perseguições aos cristãos, período das perseguições ou a era dos mártires, tá ok? Eu deixei como recomendação aí de tarefa da semana passada uma série de aulas que tem no canal da Rádio Transmundial sobre a história da igreja, com o pastor e historiador Marcelo Santos. E quem conseguiu já uma, tá ótimo. São várias. Falta um pouquinho. A ideia é ir assistindo aos poucos, né? Também tem no Spotify, quem preferir ouvir, né? Tá lá também. Então é uma série de aulas que você pode ir ouvindo aí durante as semanas, vai complementar o assunto aqui, tá bom? Então vamos dar início com uma oração. Senhor nosso Deus, queremos dar graças pelo domingo que o Senhor reúne em nossa igreja. Venha nos abençoar com a Tua direção, com a Tua sabedoria, Pai, ao estudar, Pai, sobre as perseguições. Oramos em nome de Jesus. Amém. A ideia hoje é a gente fazer uma breve recapitulação. Hoje não terá quiz, ok? Mas semana que vem a gente volta com o quiz. E depois falar sobre perseguições, tá bom? E rapidamente ao final, se der tempo, sobre símbolos cristãos. Semana passada a gente falou de contextos de conflitos, né? O cristianismo surge num mundo muito conflituoso, bélico, em convulsões ali sociais, políticas, religiosas, e a gente vê os novos convertidos, né, à fé cristã, tendo um embate com a fé judaica. Afinal, o cristianismo nasce, né, do judaísmo, e então vai ter um conflito ali muito grande entre aqueles judeus que não aceitam a Cristo e aqueles que estão aceitando. A gente viu que já tinha um conflito entre os judeus raiz, né? A gente falou, os judeus de Jerusalém, judeus hebreus, com os judeus helênicos, que seriam aqueles que estavam miscigenados, misturados com a cultura grega, tá? Já tinha esse conflito. Aí quando surge ainda os cristãos em meio aos judeus, aumenta mais esse conflito. O próprio Atos vai mostrar que vai ter embate entre cristãos da cultura judaica hebreia e da cultura helênica, tá? Então também já tem essa divisão, né? E tem esse conflito com Roma, seja com a cultura, seja com a religião politeísta de Roma. E depois a gente viu também como que o evangelho, nascendo a partir de uma religião judaica, ele vai chegar e alcançar os gentios. Gentios, aqueles que não eram judeus, né? Aqueles de fora, seja grego, seja de outra cultura. E a gente vai ver a importância que a igreja de Antioquia teve, tá? A gente viu isso, tratado em Atos, e historiadores vão dizer que em Antioquia que nasce mesmo, é lá que vai nascer mesmo a ideia, o conceito de cristianismo, mais diferenciado do judaísmo, tá? Porque Antioquia era uma cidade cosmopolita, apesar de ter uma comunidade judaica expressiva, ela era totalmente grega, e ali eles vão aceitar Cristo e vai começar a se desenhar uma vida ali cristã menos
menos parecida com o judaísmo, né? Mais parecido com ideias do que a gente vê hoje, né? Em termos de culto, em termos de costumes, tá? A gente viu um pouquinho disso. Hoje a ideia de falar, então, bastante, o foco da aula são as perseguições ao cristianismo, tá? A gente divide esse período aí em perseguições do século I, tá? E a gente já vê essas perseguições acontecendo em Atos, e a gente vai trazer outras fontes históricas do século I, depois do século II e o III, tá ok? As perseguições do século I, elas foram bem localizadas em Roma, tá? E na Ásia Menor. Quando a gente fala Ásia Menor, seria a região que hoje é a Turquia, tá? Elas foram bem localizadas, não foram ainda espalhadas, generalizadas por todo o Império, não. E não tinha a ideia que a perseguição não ocorria em todos os anos do século. Conforme o imperador que reinava, ela podia ser maior ou menor, tá? Conforme a ideia ali que o imperador tinha do cristianismo. E a gente tem um registro aí de 10 perseguições oficiais nesse primeiro século. Oficiais, assim, que o imperador promulgou uma lei, um édito para a perseguição, tá? Eu destaco aqui nesse primeiro século essas 3 perseguições do imperador Cláudio, que reinou nesse período de 41 a 54, depois do imperador Nero, talvez seja a mais conhecida, né, de todos, e também, em menor escala, aí, a perseguição do Domiciano, tá? Já no finalzinho do primeiro século. A gente tem uma linha do tempo, lembrando aí, a gente consegue relacionar os fatos históricos que estão no livro de Atos, né, com os que vão acontecendo em paralelo, né? Então, o dia de Pentecoste, em Atos 2, que a gente viu bem, depois a gente começa as conversões em massa ali, né? O texto de Atos fala que 3.000 pessoas se converteram, depois é acrescido 5.000 pessoas. Então, quem não gosta de igreja grande, né, muita gente, que você olha e não conhece muita gente, a igreja inicial de Jerusalém não ia te agradar também, porque era massa, era muita gente mesmo, né? Depois, a partir de Atos, capítulo 6 e no 7, a gente vê a descrição desse novo personagem que Atos apresenta, que é o Estevão. Estevão é um daqueles 7 homens que é escolhido, né, para cuidar da distribuição e da administração ali, né, interna da igreja. E ele é um grego. Todos esses 7 que são escolhidos são gregos, né, são de cultura helênica. E Estevão bate firme, né, bate firme contra ali os líderes religiosos que estavam se opondo a Cristo. E prontamente ali Estevão é apedrejado e é morto, e é o primeiro mártir, tá? O primeiro mártir da história da igreja. E aí começa a perseguição de fato, tá? A gente tem casos pontuais, né? Até contra o apóstolo Pedro, João, mas assim, de maneira mais massificada, começa a partir daí de Atos 8, perseguição e dispersão dos cristãos. O evangelho vai chegar a Antioquia, como a gente viu semana passada em Atos 11. Aí também acontece, um pouquinho antes, a conversão de Saulo, ou Paulo, e ele começa com as viagens missionárias em Atos 13. E a gente tem aqui, ano 64, o incêndio de Roma, que está muito conectado a esse tema de perseguição, tá? A gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. As perseguições no livro de Atos, se você der uma boa lida, boa estudada lá, você vai ver que capítulo 4 e 5 tem prisão contra Pedro e João, tá? A fé cristã, na verdade, ela começa com o próprio Cristo sendo perseguido, né? Então a perseguição, o martírio já está desde do berço ali, né? Da mensagem do Evangelho. Capítulo 6 e 7, o martírio de Estevão. Depois, capítulo 8, Saulo liderando essa perseguição judaica contra esses convertidos, né?
E no capítulo 12 a gente tem uma menção de um fato histórico, que é a perseguição do rei Herodes Agripa. Ele assassina Tiago à espada. Vendo que isso agradou, né, os líderes religiosos, ele também leva Pedro à prisão. Atos 13 a 20, né, quase todo aí, segunda metade de Atos, a gente vê uma perseguição judaica, mas também até perseguição de gentios contra os cristãos. Então não foram só judeus, né, não foram só liderança judaica perseguindo. Os próprios gentios que iam ouvindo a palavra, vendo aquele movimento, também alguns se voltavam e perseguiam esses cristãos. Então a gente vê isso acontecendo em Antioquia, Icônio, Listra, Filipos, Corinto, Éfeso e Roma. Tá? Isso tudo em Atos. E aqui eu quero destacar esse episódio interessante que acontece em Atos 18. Diz assim: quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo... Então, Paulo estava ali pregando o evangelho, mas teve um conluio ali, né, de Galho, procônsul, uma autoridade romana, junto com os judeus. Então, eles falaram, né? Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Eu vejo judeus falando, né, qual era a acusação deles contra Paulo. É que esse cara, ele está querendo adorar a Deus de uma maneira contrária ao que está nas Escrituras, ao que está no Antigo Testamento, né? A Bíblia que eles tinham ali. Quando Paulo ia falar, né, se defender, Galho, o romano, disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então aqui é interessante que mostra como acontecia essa relação, né, entre a autoridade romana, judeus e os apóstolos ou os cristãos que estavam evangelizando, que os judeus, por um lado, diziam que os cristãos pregavam contra a lei de Deus, né? Eles eram hereges, né? Eles estavam formando uma seita herética, querendo corromper os costumes, né? Por outro lado, essa autoridade romana fala: não tem nada a ver com isso, né? Isso é coisa de vocês, dos costumes de vocês. Decide não intervir. Isso, no primeiro século, a gente vai ver que é comum até, dependendo da província que se está, né? O império é gigantesco, né? Então tem várias províncias, cada província tem um governador, tem uma autoridade. A maioria se relacionava assim, com esse movimento cristão. Mas se o tumulto entre judeus e cristãos começava a crescer demasiado, a gente tem um exemplo do que acontecia. Atos 18, 1, 2. Ó. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com a Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Então não era interessante para as autoridades romanas que houvesse um conflito ali interno muito demasiado ali, muito grande. Em linhas gerais, né, a gente até viu semana passada, a forma de se governar do Império Romano era deixando algumas coisas locais fluírem, né, naturalmente. Então os costumes religiosos poderiam acontecer ali, eles permitiam construir o templo em Jerusalém, deixa eles ter os costumes deles e tal. Em algumas áreas eram obrigados a fazer o culto ao imperador, outras eles deixavam isso, não obrigavam, né? Em Jerusalém, por exemplo, não era obrigatório ainda. Então era essa maneira mais diplomática, né, de se governar, né? Mas quando começava um conflito interno demais, né, eles tinham que intervir para não deixar a coisa sair do prumo ali, né? Então o imperador Cláudio, anos 46, 51, né,
depois de Cristo, ele vai falar: está acontecendo, está demais essa briga interna de vocês aí. Inclusive, aqui historiadores vão falar que está relacionado ao fato de que muitos cristãos de Roma eram escravos, né? Muitos escravos se convertendo ao cristianismo, né? Dizem que em torno de 50% a 60% da população de Roma era de escravos. Então você tem escravos se convertendo, se misturando aí numa confusão ali religiosa com os judeus, não era bom para a manutenção da economia, né, de Roma. Então o imperador Cláudio fala: saiam de Roma, judeus. Não importa se é cristão, se segue a Cristo, se não segue, sai de Roma. Aí nessa que Priscila e Áquila, né, um casal importante aí em missões, vão fugir e vão conhecer Paulo, né? Esse fato que Lucas traz em Atos, é um fato que o historiador Suetônio, um historiador romano, no primeiro século, né, ele vai falar. Ele foi secretário-chefe do imperador Adriano, e enquanto ele estava, né, durante o Império de Adriano, ele estava estudando o que o imperador Cláudio fez, e ele vai escrever isso nos seus anais da história. Ele fala assim: porque os judeus em Roma causaram contínuas perturbações instigadas por Crestos. Ele os expulsou da cidade. Porque os judeus em Roma causaram contínuas perturbações causadas por Crestos, eles os expulsou da cidade. Olha que interessante, fala Crestos. Quem é esse Crestos? Cristo é uma forma latinizada de se escrever o nome de Cristo, tá? E tem historiadores que vão dizer que também esse Crestos é uma forma de se referir, fazer uma analogia de Cristo com escravos também, tá? Porque tinha essa relação aí do cristianismo com os escravos nesse período, como eu já disse para vocês. Era pejorativo? Se era pejorativo, sim, porque escravos não tinham direitos, não eram considerados cidadãos ali, né? Então tinha assim esse caráter negativo, vou chamar Crestos. Isso a gente está falando, né, de Roma. Enquanto isso, em Jerusalém, né, a gente sabe um pouquinho da igreja de Jerusalém no livro de Atos, mas tem uma hora que Lucas para de se ocupar sobre isso, né? O interesse dele é escrever sobre o avanço do evangelho para outras regiões até os confins da terra. Então ele não fala mais sobre Jerusalém. O que aconteceu com a igreja de Jerusalém, né? É a primeira igreja, de fato, né? Começou ali. Mas a gente vai ter o martírio de Tiago, irmão de Jesus, provavelmente no ano 62, depois de Cristo. Porque o Tiago, o irmão de Jesus, ele se torna o líder da igreja em Jerusalém, tá? A gente vê muito no início a figura de Pedro, né, sendo líder. Mas tem dois textos, né, que vão dar essa ideia, né, e a tradição conta que Tiago, de fato, se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Então, 1 Coríntios fala que Jesus se apresenta, depois de ressurreto, se apresenta a Tiago, o irmão dele, tá? Não é o Tiago, um dos 12, é o Tiago, o irmão dele, que antes, no ministério de Jesus, né, os irmãos não seguiam a Cristo, né? Mas depois, então, o texto apresenta que ele, sim, se converte, passa a ser uma figura importante. E Atos 15:12, naquela que é o primeiro concílio, né, concílio de Jerusalém, 44, que tem um embate ali sobre se os cristãos que estão se convertendo, né, os gentios que estão se convertendo, deveriam se circuncidar também, igual os judeus que já eram circuncidados, né, desde pequeno, ou não, né? Então existe esse primeiro conflito, né? A fé cristã é uma fé que tem que estar necessariamente ligada ao costume judaico, né? Ou não, né? Independente disso, né? E aí, em Atos 15:12, o texto diz que Tiago se levanta, né? Após o parecer ali de muitos, o Tiago se levanta e determina qual que vai ser a posição da liderança de Jerusalém. É que não, que os gentios que estão se convertendo não precisam se circuncidar. Eles
apenas devem se abster de comer comidas sacrificadas, né, a ídolos, comidas com sangue e algumas questões assim. Mas não precisam seguir esses costumes que era próprio dos judeus, né, de Jerusalém. Interessante notar que se eles conseguissem que os gentios fizessem essas coisas, o judaísmo iria voltar aos poucos. Porque nada assim, a circuncisão não era uma coisa à parte do judaísmo. Tem toda uma estrutura por trás. Então você teria que manter os sacerdotes, você teria que manter uma série de coisas que tinha que passar, já tinha passado. Perfeito. Então era uma forma de trazer o judaísmo disfarçada ou não, mas iria começar a brotar aquilo que o evangelho estava querendo se distanciar, Sim. iria voltar ao judaísmo. Perfeito. Ia ser um retrocesso, né? É uma aliança, uma forma de aliança antiga, né? E que Jesus estava ressignificando, né? Trazer uma nova aliança ali. Então a tradição vai contar, né? Que muitos ali de Jerusalém, a liderança vai fugir para a cidade de Pela, ou Pela, devido à perseguição dos judeus e dos romanos. É uma cidade que fica do outro lado do Rio Jordão, mais ao norte, já saindo lá da região da Judéia, né, indo para Samaria. E depois da morte de Tiago, Simeão vai ser o novo líder da igreja, mas também vai ser martirizado. Os romanos aqui, eles temem muito que ocorra uma insurgência de um novo Cristo, tá? Então eles não entendiam muito bem o que foi tudo aquilo, né? Do que aconteceu com Jesus Cristo, se ele era ou não o rei dos judeus. Mas enfim, eles sabiam que tinha essa ideia de um rei messiânico, né? Que ia restaurar o reino de Israel. Então eles tinham muito medo disso, né? Como assim? Os judeus querem ter um rei. Então, já crucificamos um, né? E eles estão querendo... Quem sabe que surge um novo rei aí dentro deles, falando que é da família de Jesus, enfim. Então, o próprio Tiago era da família de Jesus, depois o Simeão também é da família. Então, eles não queriam que tivesse aí brecha para que o novo líder político surgisse e ameaçasse Roma, né? Então, eles vão perseguir muito a igreja de Jerusalém. Por que os romanos perseguiam, principalmente nesse primeiro século? Por que os romanos perseguiam? A gente vê em próprio Atos que era uma forma de agradar a liderança judaica, tá? Em Atos 12:3, o Herodes Agripa ele mata Tiago e persegue Pedro para agradar a liderança judaica e ter ali prestígio, né? Conseguir controlar a situação, ou para evitar rebeliões políticas, Atos 18:2. Evitar o surgimento de um novo rei dos judeus, como eu disse, mas também porque os cristãos recusavam adorar o imperador, tá? O culto ao imperador já acontecia desde o primeiro século antes de Cristo, na figura do Otávio César Augusto, né, que foi divinizado, e também porque os cristãos, afinal, adoravam uma pessoa que tinha sido crucificada. Jesus Cristo foi crucificado. A morte de cruz é uma morte política, né? Não é uma morte casual, né? Uma morte contra aqueles que estavam se levantando e sendo uma ameaça ao governo político de Roma, né? Então, cristãos, você manter um grupo ali que adora alguém que é inimigo do império é um perigo, né? Então Roma começa a perseguir, sim, a igreja. A gente vai ver que é interessante como que a cultura ali, a sociedade romana tenta entender, né, a situação, mas para eles também é difícil. Em Atos 24:5 a gente lê: constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. Está falando de Paulo, tá? Aqui é aquela fase ali de acusação contra Paulo. Aí fala: ele é o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Olha só, os cristãos ali chamados de seita dos Nazarenos, tá? Uma referência à cidade onde Jesus Cristo cresceu, Nazaré,
Mas a gente vê como nesse início, em Atos, a gente tem falando que os cristãos são judeus do caminho. Judeus do caminho. Agora, os cristãos são nazarenos. Tá? E é só em Antioquia que eles são chamados de cristãos. Né? São referenciados como cristãos. Então, nesse começo é muito difícil, né? Para a sociedade entender que povo é esse, né? Que povo é esse? São judeus? Não são? O segundo momento de perseguição maior aqui começa a se intensificar com a figura de Nero, tá? Perseguição de Nero. O imperador Nero foi imperador de 54 a 68, tá? Possivelmente ele era assim, rapaz bonito, né? É bem simpático. No início de Nero, ele foi bom, né? Os registros mostram que ele foi bom para o povo, trouxe muitos benefícios para os pobres, mas só nos primeiros 10 anos. Depois ele começou a se achar demais, ter afãs de grandeza, se vangloriar demais, e o povo começou a desprezá-lo. Não só o povo, como também o Senado, né? A liderança política ali começou a desprezá-lo. Ele surgia rumores que ele matava quem discordava dele, tá? E ele era tido por louco por muitos, né? Vai ter um episódio histórico muito importante, que é a noite de 18 de julho de 64, tá? Que ocorre um enorme incêndio em Roma. Esse incêndio dura 6 dias e 7 noites. Depois que se acalma, né? Ainda volta a acender esse fogo em diversos lugares por mais 3 dias. E 10 dos 14 bairros de Roma foram destruídos. É um incêndio enorme. E dizem que um desses 4 bairros, né, que escaparam ilesos aí do incêndio, são bairros de maioria cristã, tá? Onde cristãos moravam, né? Seja cristãos gentios, sejam judeus cristãos, tá? O que a história diz? Diz que Nero estava, nesse momento, nos dias do incêndio, estava em outra cidade, em Antium, que fica a 70 quilômetros de Roma. Mas começou a surgir rumores de que, aqui já não é comprovadamente histórico, mas que ele passou boa parte do incêndio no alto da Torre de Mecenas, no cume do Palatino, ou seja, lá na casa palacial dele, fantasiado de ator grego, enquanto tocava lira e cantava, tá? Num momento ali de loucura dele. Essas histórias, esses rumores se espalharam, né? O povo estava descontente com Nero, falando que ele ou não fez nada pelo incêndio, para acabar com o incêndio, ou que ele próprio foi o causador, causou incêndio. Por quê? Porque ele queria repaginar Roma. Os romanos tinham um apreço com a arquitetura, né? A arquitetura romana é fantástica, né? Então ele queria repaginar, ele queria destruir, pôr ao chão e fazer Roma como ele queria, né? Fazer os palácios dele, os jardins dele. Então acusaram ele disso, né? Mas isso o que é fato, que a gente sabe que tem um registro que ele estava a 70 quilômetros de Roma, no momento dos incêndios. O historiador Tácito, né, um senador, historiador romano do século II, ele vai escrever nos seus Anais da História, em 116, e ele vai falar dessa tragédia do incêndio de Roma, falando que ela foi provavelmente causada por um acidente no depósito de azeite, tá? Que inflamou ali e se espalhou pela cidade. Que Nero não teria sido o causador. Mas e aí ele vai escrever, apesar de todos os esforços humanos, da liberalidade do imperador, dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apagar o boato de que o incêndio fora ordenado por Nero.
Então, para acabar com essas suspeitas, Nero encontrou culpados, que seriam os cristãos, e infligiu torturas refinadas a um grupo de pessoas detestadas por seus crimes, que o povo chamava de cristãos. Então aí começa a surgir essa acusação de que os cristãos causaram o incêndio de Roma. Afinal, os bairros onde eles moravam foram os menos atingidos. O autor desse nome, Cristo, fora condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Olha que interessante, aqui é um registro histórico fora da Bíblia, romano, confirmando a identidade, a vida de Cristo, né? A morte de Cristo, falando de Pôncio Pilatos, né? Então, só um parênteses aqui, que aqui a gente tem um registro histórico muito contundente aqui, que Cristo, de fato, existiu, né? Se você tirar a Bíblia, se você não quiser saber, não acreditar, você tem um registro histórico aqui comprovando. Mas continuando, ele fala que essa superstição perniciosa, né, falando do cristianismo, reprimida por algum tempo, começou a se espalhar novamente, não só pela Judéia, onde teve a sua origem, mas também por Roma, onde tudo que é abominável, vergonhoso, afluiu de todos os lados e encontra adeptos. Primeiramente, foram presos aqueles que confessavam ser cristãos. Depois, a denúncia deles levou à condenação de uma grande multidão, não tanto pelo crime de incêndio, mas pelo ódio à humanidade. O que quer dizer aqui? Primeiro que Tácito, esse historiador, não cria que os cristãos fossem os verdadeiros culpados, né? Apesar dele falar de maneira bem negativa, né, contra os cristãos, mas ele fala que os cristãos não são os culpados, né? Isso foi uma estratégia de Nero. Tácito parece reprovar essa cruel perseguição, mas ele mostra essa visão negativa aí em relação aos cristãos, né, que o povo pagão romano tinha. E Tácito crê que cristãos odeiam a humanidade, né? Fala aqui, ódio à humanidade, pelo ódio à humanidade. A gente vai ver já por que cristãos eram acusados de odiar a humanidade. O que será que quer dizer? Ele continua, tá? Eu estou lendo o texto aí de Tácito. Além de matá-los, fê-los servir de diversão para o público. Então está falando que Nero matou cristãos e fê-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo. Olha só. Nero perseguindo, né, cristãos, tudo isso fez com que o povo romano tivesse misericórdia dos cristãos, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa, de Nero. Então, o Tácito, sem mostrar simpatia pelos cristãos, dá a entender que o castigo era excessivo. E mostra que essa perseguição de Nero foi por capricho do imperador. O Nero, ainda antes de morrer, ele vai promulgar um édito de perseguição aos cristãos, tá? Que mesmo depois dele ser deposto e morto, essa lei continuou em vigor. Então, nesse período, existiam muitos anfiteatros, tá? Anfiteatro é o quê? Pensa no Coliseu, é o maior anfiteatro que existia, mas antes dele, existiam vários anfiteatros, seja em Roma, seja todo o Império ali, que eram utilizados para o entretenimento. Então tinha teatro, né? Tinha apresentações e tal, e começou a ser utilizado esse espaço para perseguição e morte dos cristãos, tá? Inclusive o Coliseu ele vai ser construído só no ano 70. Tá? Lembra que a gente viu isso na primeira ou na segunda aula, né? Então ele vai ser construído depois disso aqui, né? Depois do incêndio de Roma, né? Ele vai ser construído justamente para tentar revitalizar Roma, né? Trazer novos ares ali, né? E ali esse Coliseu vai ser utilizado para
usar os cristãos para espetáculos, para divertimento, né, da população e para o martírio, né? Então era costume usá-los, jogar os cristãos aos leões, né, a cachorros, e eles eram mortos ali, e também crucificados também. Como Roma valorizava muito a questão da divisão de classes, né, e as posições, status sociais, cristãos que eram ricos, né, cristãos que estavam no status na sociedade ali de prestígio, eles eram sim levados para o Coliseu, seja onde for, mas tinham uma morte mais rápida. Então era costume matar os cristãos ricos à espada. Mas os pobres ou os escravos eram lançados às feras, né, que tinha uma morte mais lenta, ou a crucificação também. Alguma dúvida? Comentário? Esses cristãos que estavam em Roma, eles eram judeus que foram para lá? Ou eram gentios que se converteram ao cristianismo? Ou era uma mistura? A Mari perguntou se os cristãos que estavam em Roma eram judeus que estavam lá ou tinham ido. Ou eram gentios? Hoje eram gentios que se converteram. É uma mistura. É uma mistura. Vocês vão lembrar que Roma tinha, se eu não me engano, 1 milhão de habitantes, mas tinham 60 mil judeus, tá? Antes de ter a pregação do cristianismo ali, né? Já tinha judeu ali, né? Mas depois o evangelho vai chegar, né? Viagens missionárias vão chegar ali, seja o próprio Paulo levando, ou antes, né? O evangelho chegou, vão se convertendo, os judeus vão se convertendo. Mas depois essa mensagem vai ser chegada também aos gentios, tá? Aos que não eram da cultura judaica, vão se convertendo também. E gente de toda classe também. Está respondido? Mesmo após ter sido deposto, o senhor rei continuou em vigor. Qual foi o final da história de Nero? Ele foi justiçado, foi assassinado, executado? Ele foi deposto Pelo Senado. O Senado tirou ele do governo, tá? Então o Senado tinha aquele poder de fazer o impeachment, né, do imperador. Se eu não me engano, ele suicidou. Suicidou. Ele se matou. Tá? Mais uma questão? O Senado lá tem coragem. Deixa eu só ver se eu deixei passar alguma coisa. Bom, é isso. Eu quero, talvez eu continue depois do intervalo, mas é interessante a gente saber o que aconteceu com os apóstolos, né? O que aconteceu com os discípulos, os 12, né? Porque a perseguição e a morte deles acontece aqui no primeiro século, né? Então a gente tem registros de toda sorte, gente. Aqui é uma área que eu não consigo dar certeza para vocês, tá? Porque os registros históricos, primeiro, são bem escassos e às vezes contraditórios. Então acontecia... Tem dois problemas para saber certinho, né, o que aconteceu com os discípulos. Primeiro, que tinha muitos cristãos com os mesmos nomes dos discípulos, que tinham nomes comuns, né? E muitos líderes cristãos também com os nomes desses 12, né, que eram líderes, né? Então se confunde, né? Os registros se confundem. Segundo, o que aconteceu? Muitas igrejas, as igrejas que foram surgindo nas cidades, né? O evangelho vai sendo espalhado. Essas igrejas começavam a dizer que o apóstolo Paulo, que fundou a nossa igreja, ele que pregou aqui, ele que trouxe o evangelho, né? Dava status. Não, Tiago que esteve aqui, que trouxe o evangelho pra gente, né? Então, você ter a figura de um líder, um dos 12 ali, que estava com Jesus na sua cidade, que fundou a igreja, era interessante, né? Mas era muitas vezes fake news, né? Era fake news da época, né? Então, por historiador é difícil saber exatamente.
Só mais um minutinho, eu termino esses 3 aqui. Então, Tiago, esse a gente tem certeza porque está na Bíblia, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, tá? Sendo executado por espada por volta do ano 44 depois de Cristo, sob as ordens do Herodes Agripa I. Isso está em Atos 12, vocês podem conferir lá. Não confundir com Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Tá? Esse vai morrer nos anos 60. Esse é o Tiago escolhido por Jesus, tá? Para ser um dos 12. Tem uma tradição, quando eu falo tradição, é alguns registros pontuais em documentos assim, né, na história, que Tiago teria ido até Espanha, na região da Espanha, e pregado o evangelho lá. Tá? Na sua volta para Jerusalém, que ele é morto pelo Herodes. Segundo, o André diz que ele foi crucificado em uma cruz. Uma cruz, por algum motivo, ela não foi feita normal, né, como a gente conhece, mas foi feita em forma de X, tá? E ele foi crucificado na Grécia. E tem uma tradição que conta que André chegou aí até a Rússia, território da Rússia, e levado o evangelho lá, tá? E Tomé, dizem que ele foi martirizado na região da Índia, tá? Tem bastante registro, mesmo que a gente tenha dúvida, mas por ter muitos registros de que Tomé foi até a Índia, né? Pregou o evangelho lá, tem uma cultura lá cristã na Índia muito ligada a Tomé, né? Igrejas de São Tomé, por exemplo, lá nessa região da Índia. Então Tomé teria ido para o extremo oriente, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente continua a lista. Vou passar um trechinho aqui, um minutinho só de é um filme que chama Quo Vadis, um filme antigo de 51, que retratou, teve como pano de fundo, né, esse período de perseguição do primeiro século de Roma contra cristãos, desculpa. E não sei porque o som, quando eu aumento, ele dá um defeito aqui no vídeo. Ele fica pulando o vídeo. Mas só pelas imagens dá pra gente visualizar aqui essa representação, né, desse período, né? Aí eles estão no Coliseu e os cristãos estão ali na arena e vão ser soltos leões, né, para executar os cristãos. Então era um espetáculo mesmo, né, de entretenimento para os cidadãos romanos. Enquanto o povo achava graça, né, se divertia. E é interessante que tem relatos de duas coisas aconteciam. Cristãos que estavam na plateia, por algum motivo não tinham sido lançados ali à arena, naquele momento eles se compadeciam e pulavam para a arena para morrer junto com seus irmãos. Há relatos de gente indo tentar socorrer, né, esses cristãos, mas não adiantava. E tem um relato também de uma conversão de um romano que estava ali, um daqueles rindo, né, e tal. E e uma cobra surge e morde o calcanhar dele. E depois disso ele se converte. Tem esse relato interessante também. Mas continuando falando da morte dos discípulos, né? Eu coloquei elas aqui porque bem provável que eles são... não tem que inverter, desculpa. Ou eles são mortos dessa maneira, né, em espetáculos, em anfiteatros, né? Não necessariamente no Coliseu, mas mais ou menos com essa ideia. Ou eles são mortos, seja quando alguns que estão distantes ali, né, nas fronteiras eles são mortos também em martírio, né?
Então, continuando, o Filipe, discípulo Filipe, foi martirizado em Hierópolis, na região da Turquia. Diz que ele pregou o evangelho para a liderança romana, e a esposa do procônsul romano, né, a autoridade ali na província, se converteu. E então o procônsul, revoltado, persegue e cruelmente mata Filipe. Mateus teria sido morto, queimado na Etiópia. Há esse relato de que Mateus tinha ido fazer missões na região da África. Tá? Bartolomeu, ou Natanael, também martirizado na Índia. Tiago, o outro Tiago, filho de Alfeu, apedrejado até a morte, não sabemos onde. Simão, Eu vi que você separou, né, irmão de Jesus. Existe na minha cabeça, uma confusão quanto a esse Tiago. é muito Tiago, né? Ele não é irmão de Jesus. Esse não. O Tiago, irmão de Jesus, ele ficou em Jerusalém. Ele é morto lá nos anos 60, depois de Cristo, mais ou menos. Na época que Pedro, Paulo é morto também. E morto pelos romanos, martirizado. Escreveu o livro de Tiago. Foi que escreve a carta de Tiago que tem no Novo Testamento nosso. Não é dos dois. Não é um dos 12, não. Nenhum dos irmãos de Jesus o acompanharam no seu ministério. Nenhum dos irmãos acompanharam, né? Mas depois há relatos, pelo menos o Tiago se converte, né? E vira um líder importante para a igreja, né? E ele é morto. Agora eu estou falando dos 12, que não tem a ver com esse Tiago, irmão, né? O Simão, o Zelote, né? Martirizado na Pérsia. E há relatos de que ele teria ido até as ilhas britânicas e pregado o evangelho lá. Tá? Matias, que substituiu Judas. Lembra que Judas Iscariotes, né? A gente sabe como ele morreu. Mas Matias, em Atos 1, ele é escolhido, né, para substituir. E ele é martirizado na Síria. Tadeu, né, Judas o outro, né, martirizado na Turquia, na região de Edessa. Pedro, esse é mais conhecido, né, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Um relato bem fidedigno de que ele estava sendo colocado na cruz, né, para ser morto, e ele fala, eu não sou digno de morrer conforme o meu mestre, né, conforme meu Senhor Jesus, me coloquem de cabeça para baixo. Há relatos também de que a sua esposa foi morta junto com ele, só que antes dele, e ele viu toda a crucificação dela primeiro, e depois eles crucificam Pedro, no ano 64, tá? No período de Nero, tá? Finalzinho do Nero. Então, provavelmente Pedro e Paulo morreram durante o império de Nero. E Paulo, decapitado em Roma, tá? 64. E o apóstolo João é o único que dizem que não morreu martirizado. Morreu de velhice, morreu de causas naturais. Em Éfeso. Existem duas linhas. Uma que fala que ele morreu na ilha de Patmos mesmo, onde ele recebe a visão do Apocalipse, né, e escreve essa carta, esse livro. Ou que depois de Patmos ele foi libertado do exílio e voltou para Éfeso, e já velhinho, dizem que, bem velhinho, ele era carregado para ir para o culto, né, para participar do culto com os irmãos. Ele era carregado e ele só conseguia falar uma coisinha: filhinhos, amem uns aos outros. Era a única coisinha que ele falava para a igreja ali. Isso aconteceu ali perto de finalzinho do século, né? 98, alguns vão dizer 98, 99 ou 100. Tá ok? Se você procurar, né, eu pesquisei umas 3 fontes, todas se divergem, assim, né? Mas, como a Ju falou para mim hoje, eles morreram, né? Todos morreram e martirizados, né? O termo mártir quer dizer testemunho. Então, quando a gente fala martirizado, né, ser um mártir, é porque eles testemunharam a fé, o evangelho, no máximo, ao seu máximo, né? Com a própria vida, né? Entregando a própria vida.
A gente sai agora do primeiro século, vamos entrar no segundo século. Aqui a gente tem um período de perseguições locais com o imperador Trajano e uma desconfiança generalizada ao cristianismo. Com Marco Aurélio depois, a gente vai ter mais perseguições, mais martírios, e aqui a igreja começa a escrever e documentar os martírios, né? Chamadas agiografias. E depois... Voltando só um pouquinho ali, um dos argumentos utilizados na evangelização é falar sobre exatamente esse martírio, o que eles viram que fizeram eles, não é que não aceitar, mas sim aceitar de bom grado essa morte, entendeu? E não abandonar? Não se desviar. Exatamente. Então, o Felipe está perguntando sobre o que faziam essas pessoas, esses mártires, irem até ao final, né? E até levar o evangelho até o final ali, né? É uma compreensão, entendo que é uma compreensão genuína de que eles já morreram para Cristo, né? Eles não têm mais domínio sobre a própria vida, é Cristo que vive neles. Então morrer para Cristo, Paulo fala, né? É lucro. Morrer para Cristo é lucro, né? Morrer aqui, essa carne é lucro, não tem nenhuma perda, né? Então morrer, seja crucificado com os leões, cachorros, enfim, espada, decapitado, não importa, né? Eu vou ler um testemunho já de um mártir sobre isso, que é bem interessante. E o Sétimo Severo, que é outro imperador, no finalzinho do século II, ele vai falar que ele vai decretar a pena de morte para quem se converte, tá? Seja ao judaísmo, seja ao cristianismo, para tentar conter essa expansão aí do cristianismo. As acusações comuns aos cristãos, feitas pelos romanos, eram de que eles eram ateus, tá? O imperador, inclusive tem um imperador que tinha 2 parentes que eram cristãos. Então, um imperador com parentes, gente da sua família que tinha se convertido. E ele fala que... E ele decreta a morte deles, falando assim: vocês são ateus porque vocês seguem um Deus que é invisível. Cadê o Deus de vocês? Vocês não têm uma estátua, não tem uma imagem desse Deus? Então eles eram considerados ateus por Roma. Canibalismo, eles eram acusados de canibalismo. Por quê? De vez em quando, vocês se reúnem para comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. Que história é essa? Pro ouvido a gente entende, né? Mas pro ouvido de um romano, isso é canibalismo, né? Além disso, eram acusados de incesto. Vocês se casam entre irmãos. A gente ri, né? Mas eles entendiam assim. E tudo isso era crime, passivo de morte. Também tinha um forte preconceito que os cristãos eram ignorantes, eram gente burra. Até hoje, né? Essa inscrição, né? Que é um desenho ali entalhado, né? Ele foi encontrado no século XIX em Roma. Repara o desenho que está feito. Uma cruz, um homem numa cruz com cabeça de burro. E aqui tem escrito, né? Alexâmeno, nome de uma pessoa, adora a Deus. Então aqui é um bullying, né? É uma pessoa fazendo um desenho, cachotando do outro, tirando sarro, falando que esse cara está adorando um Deus que seu Deus é crucificado e é burro. Então veja a imagem que os romanos, os pagãos, os gentios tinham do cristão. E essa é a data dessa inscrição do século II, tá? Ela foi encontrada no XIX
mas é datada do século II, então esse período que a gente está. E eles eram também acusados de misantropos, tá? Essa palavrinha estranha, que é... Eles entendiam que os cristãos eram avessos, eram contra a humanidade, contra a sociedade, contra a civilidade. Porque vocês não participam das nossas festas, dos nossos espetáculos, vocês não aceitam participar disso, não participam dos cultos, Condenam ainda, né? e ainda condenam. Os atos da sociedade estão em desacordo. Era muito comum ter nas casas romanas altares para as famílias, eles adoravam até as famílias, né? As próprias famílias, os antecedentes deles. E os cristãos não aceitavam isso. Então vocês são contra a família, contra a socialização, o bem-estar do povo. Vocês são contra a humanidade. Vocês não querem que a humanidade cresça, floresça. Então existia essa acusação. Eu trouxe esse documento histórico do Teófilo de Antioquia, tá? Ele escreveu aqui nos anos 180. Ele vai dizer: boato preconceituoso de bocas ímpias que caluniam, falam que adoramos a Deus e nos chamamos cristãos, espalhando que adoramos a Deus e nos chamamos cristãos, espalhando que temos mulheres em comum e que não nos importamos com quem nos unimos. Além disso, dizem que mantemos relação carnal com nossas próprias irmãs. E, o que é mais ímpio e cruel, que nos alimentamos de carnes humanas. Aquilo que a gente comentou. No período do imperador Trajano, esse documento é bem interessante para a gente observar como acontecia a ideia de perseguição, né? O Plínio era um jovem governador na Bitínia, o que hoje é norte da Turquia. Ele estava vendo os cristãos se proliferarem no território dele e ele não sabia muito o que fazer, tá? Então ele escreve uma carta para o imperador Trajano pedindo conselhos. Imperador, o que eu faço com esses cristãos? Eles não querem reverenciar a sua imagem. O que eu faço? Ele diz assim: nunca participei de uma instrução contra os cristãos. Eu desconheço o que fazer, que fatos são punidos atualmente, em que se baseia a investigação e até onde é necessário ir. Ele está tentando entender o que fazer, né? Como líder ali, né? Aí ele vai falar o que ele fez. Provisoriamente, a linha de conduta que adotei em relação a eles foi: eu próprio perguntei-lhe se eram cristãos. Então ele chega e pergunta: vocês são cristãos? Aqueles que reconheciam, eu repeti essa pergunta uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com suplício. Então ele dava mais 2 chances e perguntava: vocês são cristãos? Aqueles que persistem, mandei executá-los. Com efeito, o que quer que significasse a sua confissão, era para mim indubitável que aquela teimosia, aquela inflexível obstinação merecia ser punida. Houve outros possuídos da mesma loucura que, em razão de sua qualidade de cidadãos romanos, designei para serem enviados a Roma. Então ele encontrava também cristãos que eram cidadãos romanos. E ele falava: não, então vai para Roma ser julgado lá. Eu não vou julgar você. Acontece isso com Paulo, né? Eu vou avançar aqui, senão não vai dar tempo. Mas perceba então, com esse documento do Plínio, também a gente fala de perseguição, mas não era a mesma perseguição em todos os lugares, né? Em Roma, a capital, de fato era a pior, a mais severa, lançados aos leões, crucificados. Mas em outras regiões dos impérios, tinha governador que não sabia o que fazer, né? Alguns matavam, outros mandavam para Roma. Vai ter, nesse período, o martírio do Policarpo. Muito interessante esse episódio. Policarpo foi um bispo, né, um líder, seria o pastor da igreja de Esmirna. Esmirna fica na Turquia. É uma igreja que Jesus fala para ela em Apocalipse 2. Então ali, nesse período, o
nessa região os cristãos não eram muito perseguidos. Acontecia assim, se houvesse alguma acusação contra os cristãos, aí a liderança ia atrás, ia averiguar e fazer alguma coisa. Mas se ninguém acusava, eles deixavam lá os cristãos fazendo seus cultos, continuarem evangelizando e tudo mais. Mas houve uma denúncia contra os cristãos. E aí o Germânico, um ancião daquela igreja, ele é levado para o governador ali da região de Esmirna e ele se mantém, né? É perguntado se ele é cristão, se ele vai se prostrar diante de César ou não. Ele fala, não, eu me mantenho cristão. E aí as pessoas ao redor falam, que morram os ateus. Vai chamar os cristãos de ateus, que morram esses ateus. Tragam Policarpo. Por quê? Policarpo é o líder dessa igreja. Policarpo, ele é aconselhado pelos membros da igreja a dar no pé. Foge e querem pegar você, Policarpo. Ele fica meio relutante, mas ele foge para a zona rural, ali de Esmirna. Vai se esconder numa fazenda. Ele foge de fazenda em fazenda, até que ele ouve a notícia de que tinham irmãos da sua igreja sendo torturados para poder falar onde ele estava escondido. Aí ele fala, eu não posso deixar isso acontecer. Aí ele mesmo se apresenta para a autoridade romana. E lá ele é pedido a ele negar a Cristo. E ele responde, eu sirvo a Deus, a Cristo, há 86 anos. Como eu blasfemaria meu rei que me salvou? Então ele é levado à fogueira, queimado vivo. E ele fala, enquanto estava queimando, tem o registro de uma oração dele. Senhor Deus, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento para que, junto a teus mártires, eu possa ser parte no cálice de Cristo. Olha que interessante. As perseguições, elas, de certa maneira, foram positivas, né? Digamos assim, para a expansão do cristianismo. Tá? Só uma coisinha. Passou a lista? Com as perseguições sendo mais fortes nas capitais, nas metrópoles, né, nos centros urbanos, o que aconteceu? O cristianismo que primeiro era pregado, as igrejas cresciam nas metrópoles, ele começou a se expandir para a zona rural. Então muitos cristãos fugiam para as vilas e povoados do interior. Então essa região que antes não estava alcançada pelo evangelho, começou a ser atingida aí pelo evangelho. Então, é um fator aí interessante a interiorização das comunidades cristãs. Segundo, as perseguições fez surgir os apologistas, que eram pessoas intelectuais cristãos. Eram pessoas que produziam, que escreviam materiais cristãos para combater e para fortalecer a fé da igreja. Tá? Então tinha muitos cristãos que foram filósofos, né, gregos, intelectuais gregos que se converteram e, a partir da sua habilidade ali, né, de raciocínio, da leitura das escrituras, produziam teologia. Então é aí que vai começar a surgir a teologia sistemática. Por exemplo, a ideia de trindade, né, esse conceito de trindade que não aparece explicadinho, né, na Bíblia, né, vai surgir daí, né, essa explicação, né, da trindade. A ressurreição, a cristologia vão ser temas que vão ser desenvolvidos pelos teólogos, né, da época, né, que a gente chama muito eles de mestres da igreja, ou também são conhecidos como pais da igreja. Já ouviram falar assim, pais da igreja, era patrística, esse período que começa a se levantar intelectuais, pensadores cristãos, tá? Em diversas áreas do império. E essa frase do Tertuliano, um pai da igreja no norte da África, né, em Cartago, ele escreve: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos.
Então, nesse solo que está caindo, né, sendo derramado o sangue dos mártires, também está brotando novos cristãos. E a fé não cessa, né, ela somente se espalha. E a gente chega aqui na nossa última momento da aula, que são as perseguições do século III. Tá? Passamos pelo primeiro, segundo século, agora o 3. E a gente vê no primeiro e segundo século, a gente viu que era bem, oscilava, né, a perseguição. Dependendo do imperador, aumentava. Com Nero foi bem grave, depois teve alguns períodos ali de paz, enfim. Com o imperador Diocleciano, no século III, a gente tem a pior perseguição de todos os tempos. Tá? A perseguição mais generalizada, que realmente pegou todo o território do império, né? É preciso entender que esse imperador ele fez uma dinâmica de governo diferente. Ele chamava tetrarquia o governo dele. Tá? Ele colocou 2 imperadores que eram Césares, né? E 2 imperadores que eram Augustos. Né? Então tinha 4 imperadores aí, e ele dividiu todo o império em 4 imperadores. Tá? Mas ele sendo o máximo, né? O Diocleciano. É claro que isso não ia dar bom, porque um ia querer tomar o lugar do outro. Tá? E presta atenção que daqui a pouco vai surgir o Constantino nessa história toda, né? Uma figura importante aí. Olha que interessante, o imperador Diocleciano, fizeram um desenho de como poderia ser o rosto dele, esse daí. A família dele era cristã. A sua esposa Prisca e a sua filha Valéria eram cristãs. Então, a princípio, ele não perseguiu. Ele não queria perseguir o cristianismo. Tá? Ele estava tranquilo, ele queria paz. Né? Ele não queria confusão no seu governo. Mas aconteceu que começou a ter muitos soldados romanos convertidos, cristãos. Né? Desde Atos, né? A gente vê, desde o Evangelho, a gente vê figuras do exército romano se convertendo. Né? Então, imagina, essa coisa não ia dar muito certo, porque o exército também tinha, Roma, como sempre, tudo ela divinizava, né? Sempre tinha um deus para adorar ali. No exército também tinha. Então você ser um soldado, você também tinha que ter os momentos de culto ao imperador, culto aos deuses ali ligados ao exército. E você tem os cristãos agora. E eles não aceitavam entrar nesse baile aí, tá? E aí vai ter um general, que é o Galério, que ele vai arrumar briga. Ele arruma briga com os cristãos e ele vai ficar na orelha do Diocleciano. Ó, Diocleciano, eu sei que sua família é cristã, mas os soldados lá não podem. Né? Cristãos, eles não podem deixar de reverenciar César, não podem deixar de prestar os cultos. Aí Diocleciano fala, tá bom, eu autorizo você a expulsar os cristãos do exército. Então teve uma lei que autorizou, cristãos estão expulsos do exército, mas aí vão ter generais, vão ter oficiais ali que não vão lidar com isso de maneira pacífica, né? Eles não vão só expulsar os cristãos, eles vão matar os cristãos do exército. Tá? E aí a coisa começou a esquentar. O Diocleciano também, influenciado pelo Galério, ele vai fazer um édito que exige que todos os edifícios, todas aquelas casas, aqueles prédios que estavam sendo usados para a reunião da igreja, e todos os livros, sejam bíblias, sejam literatura cristã, fossem destruídos. Tá? Depois disso, 2 incêndios criminosos acontecem no palácio do imperador Diocleciano. E aí vão acusar quem? Né? Para variar. Vão acusar que os cristãos da corte tinham causado aquele incêndio. Então o imperador vai falar que, gente, todos os cristãos que estão aqui na corte, sim, tinham cristãos na corte, né, na liderança ali romana, também oferecem sacrifícios aos deuses romanos. Tá? Aí você vai perguntar, mas e aí a família de Diocleciano fazia parte da corte? O que eles fizeram? Eles adoraram, se curvaram a César.
abandonaram a fé cristã. E a partir disso, Diocleciano obriga todos os cristãos de todo o império a abandonar a sua fé. Ou se curva a César. E se curvar a César era fazer um sacrifício, uma oferta de sacrifício no templo, ali, a imagem de César. Vai ter muita fuga de cristãos, muitos fugindo para a Pérsia, mas muitos sendo torturados, crucificados, lançados às feras. Tá? Volta aquela perseguição bem severa e martírio de cristãos. Depois disso, Diocleciano acaba perdendo o poder e ele fica doente e ele pede renúncia, né? Uma renúncia meio obrigada aí. E o Galério, aquele general que fez, assume poder, assume o império. Mas nessa, como tinha, lembra que eu falei, tinha 4 imperadores, né? 4 líderes grandes ali, cada um quer uma boquinha também, né? Ninguém quer deixar o Galério assumir, né? Nesse período, tá tendo um dos líderes, é o Constâncio Cloro, pai do Constantino. Tá? Ele morre e Constantino assume o poder dele, e ele é um responsável ali por uma turma de exército, né? E ele é um dos que não aceita ser tão severo assim com os cristãos, né? Então teve regiões, o Constantino é um exemplo, de que eles não aceitavam cumprir esses éditos que o Diocleciano estava colocando, né? Só que aí o Galério, de maneira surpreendente, no ano 311, ele vai promulgar uma lei, conhecida como Édito de Tolerância de Galério, que ele vai voltar atrás. Então, enquanto ele não era imperador, ele perseguiu, através do outro, né? Ele assumiu, e aí ele decidiu voltar atrás e tolerar o cristianismo. Eu não vou ler tudo, porque não vai dar tempo, mas praticamente ele está dando perdão, tá, ao cristianismo. Mas ele fala assim, considerando nossa indulgência habitual, vou ler essa parte aqui, por meio do qual estamos acostumados a conceder perdão a todos, uma linguagem bem hipócrita, né? Julgamos adequado estender nossa mais indulgente clemência, de modo que eles possam novamente existir como cristãos. Ele está dando uma liberdade, um perdão aos cristãos. E estabelecer seus locais de encontro, contanto que não façam nada contrário à boa ordem. E aqui ele ainda fala assim, que os cristãos devem rogar ao seu Deus pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar do Estado. Então ele fala, acabou a perseguição, vocês estão livres, mas vocês têm que orar pelo Estado, orar por Roma. Tá? E aí ele morre. A história diz que ele era um homem muito obeso, enfermo, e morre em estado degradante. E quem se aproveita disso é Constantino. Aí a figura de Constantino, que vai reinar de 306 a 337. Durante todos esses anos, Constantino estava assumindo ali um território no Império, como governador, né? E ele não seguia à risca as leis de perseguição ao cristianismo. Após a morte de Galério, o que ele pega? Ele junta seus exércitos e ele marcha para Roma. Ele vai para a Itália. Ele passa ali os Alpes italianos, Alpes suíços, italianos, entra na Itália, território, e vai até Roma. E ele vai ter uma batalha contra Magêncio. Magêncio é quem assumiu ali o governo do Galério, tá? Magêncio viu que estava chegando o exército de Constantino. Ele vai consultar os seus oráculos, né? Seus adivinhos ali, seus conselheiros. E os conselheiros falam, vai com tudo, enfrenta Constantino. Tá? Vai que é nós. E Constantino, depois de uma longa jornada ali com seu exército, subindo montanhas, descendo montanhas, chega a Roma, tinha tudo para perder essa batalha. Vai surgir duas histórias.
Uma vai dizer que Constantino, na noite anterior dessa batalha, ele tem um sonho. E ele sonha com essa imagem aqui, ó. Tá? Ele vai sonhar com essa imagem e que ele deveria colocar essa imagem, esse desenho, nos escudos dos soldados seus. E aí com isso ele ia ter a vitória contra Magêncio. A outra história fala que ele começou a batalha contra Magêncio e ali, por conta de todo o cansaço, ele tem um delírio, o sol, ele olha para o céu, ele tem uma visão e ele vê essa imagem. E aí com essa imagem, ele fala para os soldados também fazer esse símbolo aí nos escudos. E ele ouve uma voz que fala, com este sinal vencerás. E ele tem um fôlego renovado ali, para ele e seus exércitos, e ele vence a batalha. É fato, se foi sonho na noite anterior, se foi uma visão na batalha, não dá para saber. Mas é fato que a gente tem escudos do exército de Constantino com esse sinal. Tá? Que sinal é esse? É chamado de lábarum. Tá? É um X e um P. Tá? É um X e um P. O X é o Xi e o P é Ro, Shiro. São as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. Tá? Então, uma referência ao cristianismo. No chapéu do Papa tem esse símbolo? Não sei. Alguém sabe? A gente pode pesquisar. Mas é isso a história. O que acontece? Então, Constantino vence Magêncio. Então, ele toma o poder de Roma. E ele tira todos aqueles outros imperadores que estavam tentando tomar o poder, derruba eles também. Ele passa a ser o único imperador, né? Imperador máximo, único de Roma. Ele vai ter uma conversa com um dos líderes lá, Licínio, e eles vão fazer uma nova lei, que é o Edito de Milão, em 313, que vai dar liberdade de culto aos cristãos. A primeira, quando o presidente assume o poder, ele tem as primeiras, as primeiras tomadas de decisão ali, né? As primeiras coisas que Constantino fez foi dar liberdade ao cristianismo, né? Parar com a perseguição. Mas a gente sabe que Galério, no final da vida, já tinha promulgado aquela lei de tolerância, tá? Já cessado a perseguição, mas nem todo mundo obedeceu. Teve vários pontos ali do império que continuou a perseguição. Constantino fala, cessa a perseguição e liberdade de culto aos cristãos. Presta atenção aqui, Constantino ainda não fala que cristianismo é religião oficial. Tá? Ele não fala. É mais para frente com o imperador Teodósio. Ele fala que o cristianismo é uma religião livre no império. Ela pode conviver, ninguém precisa ser perseguido por isso. Tá? Por isso que ele é tão importante para o cristianismo. A gente vai começar a ver nas próximas aulas. Para encerrar, eu vou deixar essa tarefa aí. É uma aula, tá? Não é uma pregação, uma mensagem, mas é uma aula que vai complementar a aula de hoje, do professor historiador Lucas Gesta. Tá? Vocês podem pegar pelo QR Code, chamada Virada Constantiniana, tá? E a Era dos Concílios. Tá bom? Vou deixar aí. Vamos orar. Qualquer coisa vocês peguem depois aí o QR Code. Queremos agradecer, Senhor Deus, pelo tempo, por aquilo que podemos aprender sobre nossos irmãos, Pai, que sofreram, testemunharam, Pai, a Tua fé, a Tua mensagem, a vida no Senhor, até a morte, Pai. Nos ensina com isso, nos capacite, Pai, a ter uma vida também que renegue, Pai, todos os confortos, prazeres que essa vida terrena nos dá. Que a gente possa aprender, Pai, a ter uma vida de entrega total também ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.